pessoal, esse é um vídeo especial de 5.000 inscritos, ou melhor, 5.000 amigos. Eu encontrei muitos amigos aqui no YouTube e tem muito tempo que eu tinha que fazer esse vídeo sobre esse tema. Já é desde quando eu fiz 1.000 inscritos. Quando eu alcancei 1.000, falei, eu vou fazer o especial. Quando eu vi, já estava no 2.000 e eu não tive tempo de fazer o vídeo. Quando eu vi, já estava no 3.000, no 4.000 e agora 5.000. Falei, bom, agora tudo bem. Vamos falar da bolha e vocês vão entender. Por favor, vejam até o final, que você vai entender o porquê que a gente apelidou esse tema, a Terra plana, a bolha, tá? Vocês vão entender por quê. Eu preciso falar sobre um evento do fim dos tempos, o 6º selo, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, tá bom? Quem vai me ajudar com essa ideia, porque quem teve essa ideia primeiro foi o Arlindo Rocha, e ele vai dar uma introdução, ele vai explicar um pouquinho a ideia. Depois eu vou concluir aqui, eu vou ler em Apocalipse 6, e para vocês entenderem por que disso tudo, tá bom? Eu vou deixar o Arlindo falar. Vejam até o final, porque senão... Porque tem muita gente que não vê o vídeo até o fim e sai comentando e acaba comentando coisa que fica muito claro que não viu o vídeo até a metade, né? Então veja até o final para entender a ideia, tá bom, gente? Eu vou deixar o Arlindo introduzir aí o assunto, tá bom? Depois eu volto aqui com Apocalipse 6, ok? Tudo bem? Meu nome é Arlindo e eu quero fazer você pensar um pouco. Se eu disser para você que você mora numa bolha, você ficaria espantado? Pois é, meu amigo, pois eu vou te contar uma coisa para você. Você mora numa bolha. É estranha, é maluca a história, né? Mas vamos lá, deixa eu contar para você um pouquinho que desde o comecinho. Você lembra que a história, né, quando fala do dilúvio, você lembra que Deus ele abriu a comporta do abismo e depois logo em seguida abriu os comportas dos céus? Pois bem, aí a água desceu, certo? Que águas são essas? São a chuva? Estão dizendo que é chuva, mas não é chuva não, meu amigo, é água mesmo, a água. Porque se você for ler lá em Gênesis, você vai ver muito claramente falando que houve separação de águas e águas, né? E aí depois surgiu a porção seca, e depois aí primeiro o domo e tal. Então esse domo é que faz essa separação, né, de águas e águas. Então isso nos leva a crer, né, que estamos abaixo de um mar. Uau, esquisito, né? Mas tudo bem. E o que aconteceu? Houve o dilúvio, certo? Acabou com tudo que tinha que acabar, tá? Sobreviveu ali Noé, a família dele. Tá, beleza. E aí tem guarda isso que eu vou falar para vocês. Deus fez uma promessa para Noé que nunca mais iria acabar dessa forma, né? Abrindo as comportas dos céus e descendo a água e havendo o dilúvio. Guarda isso. E eu comecei a pensar no seguinte: como que a gente pode fazer para encaixar os eventos de Apocalipse numa Terra plana? Porque sabemos o seguinte, que na teoria heliocêntrica, né, que tem essa bolinha aí, né, girando em torno do Sol, tal, isso tudo, fica estranho também. Por quê? Porque tem um determinado versículo que fala que as estrelas vão cair na Terra, mas pelo sistema heliocêntrico, apenas uma estrela já trazia o caos total, porque tem estrelas aí que é muito maior aí que até o próprio Sol. Então fica esquisito, né? Então não adianta falar, Arlindo, você tá louco falando uma coisa dessa de terra plana. Loucura também seria falar de terra esférica.
uma coisa tão louca dessa. Então, você for pesquisar a respeito de terra plana, ver questão Bíblia, essas coisas, você vai ver que a Terra ela é sustentada por colunas, né? Colunas que sustentam a Terra, certo? E nós temos essa camada protetora, que seria o domo, né? O firmamento, a abóbada celeste, assim como queira chamar. E acima desse domo são as águas. Tá. Isso nós sabemos. Você vê que fala em que Deus vai chegar a uma determinada época, que ele vai pegar esse céu, no caso seria esse domo, e vai desenrolar como se fosse um livro que se desenrola. É assim que fala no versículo. Mas aí que entra em contradição. Lembra quando eu falei para vocês que Deus ele prometeu que nunca mais ia acabar em dilúvio? Pois bem, e sabemos que existe água acima, então se Deus fazer isso aí, o que vai acontecer? É uma questão lógica, a água vai cair de novo. E se a água cair totalmente de novo aqui, vai acontecer de novo dilúvio e a palavra dele vai cair em contradição. Concorda comigo? Se ele falou que não vai acabar mais desse jeito, então como que ele vai abrir esse domo e não vai cair água? Aí você pode falar assim para mim, Arlindo, mas Deus é poderoso. Ele pode manter as águas lá em cima, lá segurando com, sei lá, com a tua palavra, com o teu poder. Sim, ele pode, perfeitamente. Não duvido disso. Mas o problema está que logo à frente o versículo fala assim que os nossos olhos vão enxergar o trono de Deus. Você consegue entender? Então, ou seja, o problema não é Deus. Não duvido disso. O problema não é Deus, mas o problema sou eu. O problema é você. Porque os nossos olhos são carnais. Entende? Então, como que a gente vai conseguir enxergar uma coisa que está muito longe, distante? Olha, para você ter uma noção. Terra, domo, mar, e aí vai acontecer o quê? Aí o trono de Deus. Então você vê que assim quando Deus desenrolar esse domo, né, tirar esse domo, ainda tem a camada daquele mar ainda, para depois você enxergar o trono. Então você vê que tem muita coisa ainda que não está encaixando. É a mesma coisa você pegar aí, vamos lá, pegar um carro. Você pega um carro, você joga no fundo do mar, joga lá no fundo do mar. Aí você está lá em cima, lá, com o navio lá em cima, e olha para baixo, vê se você consegue enxergar o carro. Você não vai enxergar nunca, porque teu olho é limitado, meu olho é limitado, entende? Então, o que eu pensei? Aí eu saí um pouco da parte Bíblia, né? Eu pensando, meditando nessa possibilidade, falei, pô, se acontecer um terremoto, né? Um terremoto, uma catástrofe muito grande, e essas colunas, né, nessa terra, porque fala que a nossa terra, né, o nosso reino aqui, ele é sustentado por colunas. Se essa coluna se romper, o que aconteceria? Veja bem, se rompendo, o que acontece? A gente é como uma bolha, lembra que eu falei? Você mora numa bolha? Olha como vai fazer sentido. O que faz uma bolha? Quando ela está em contato com a água, ela se desprende, ela sobe. Essa é a função dela, ela vai subir. E ainda eu lembro que o Felipe Cerqueira ainda falou, né? Achei engraçado, por isso que a gente batizou o nome de bolha. Ele falou assim, então rapaz, eu estava tomando um refrigerante e comecei a observar isso que você estava falando e eu vi que num copo de refrigerante, né, quando você coloca ali o refrigerante, fica aquelas bolhas, né, no fundo do copo, e quando ela se desprende, ela sobe. Pois é aí, essa é a ideia. Então, se rompendo, o que acontece? Vai haver uma catástrofe enorme. Concorda comigo? Imagine. Então, imagine que o sistema nosso aqui todo aqui é movido por energia. E você pega, de repente, você tira da tomada a energia. O que acontece com o Sol? O Sol é movido por esse magnetismo. Não sei se eu estou falando a palavra certa, mas vamos dizer isso. As estrelas, a Lua, esse sistema todos. Então o que acontece? Ele sai, é como se estivesse dando uma televisão, você desligar, se vai funcionar, não vai funcionar. Aí o que aconteceria? O Sol se apaga, olha só os eventos de apocalipse acontecendo. O Sol se apaga, a Lua perde o seu brilho, né? Ela se torna em cor de sangue, e as estrelas acontece o quê? Elas caem, porque não tem mais o magnetismo ali para fazer a função dele. Então você vê que começa a se encaixar. Conversando com o Márcio do canal Além da Nuvem, conversamos também com o Cláudio do Acorde Flat Earth, Bianca, nossa, um monte de gente.
a Lu, a senhorita Lu. Nossa, eu conversando com um monte de gente. Se eu falar aqui o nome de todo mundo aqui, nossa, eu vou falhar, porque tem muita gente, conversando com muita gente. Então começamos a levar em consideração, né, esses eventos. E aí você vê o seguinte, né, rompendo, né, essa coluna, subiu, certo? Se desligou aí, no caso, o magnetismo, que acontece, caiu tudo, lá as estrelas, o Sol e a Lua se apagaram, tal. E aí vem a questão, aí que é a chave. Você vê que agora Deus ele pode tirar, né, esse céu, no caso, esse domo. Porque o que acontece? Você subiu até essa superfície desse mar. Aí conversando com o pessoal, né, conversando com o André Godilho, conversando com a Luana Martins, os nossos olhos vão estar no mesmo plano onde está o trono. E aí você vê que você consegue enxergar agora que Deus ele vai tirar, né, essa capa, né, esse céu, e aí os seus olhos carnais, sabe, esses olhos nossos aqui, vai conseguir ver perfeitamente. Então olha como que se encaixa as coisas. Mas aí tem um porém, um detalhe muito importante também que a gente pode deixar de falar. O que vai fazer subir, né, essa terra é o que? Essa bolha, né, essa proteção, né, esse ar que nós temos aqui vai fazer subir. E aí o que acontece? Subiu. Deus tirou essa proteção. O que eu pensei? Bom, ele vai tirar, a pressão vai embora, a gente vai cair de novo. Isso é óbvio, porque acabou a pressão, a terra vai cair, vai voltar para o fundo do mar novamente. E aí veio aquele estalinho. A borda da Terra. A borda da Terra é o que, galera? Para quem conhece a Terra plana, ela é gelo. A gente não sabe a extensão desse gelo, né? A quilometragem de Terra, onde vai. Mas sabemos que os 360 graus da Terra aqui é só gelo. E o que gelo faz em contato com a água? Ela flutua, ela fica boiando. Entende? Então, ou seja, essa questão de Deus tirar essa pressão, né, tirar o domo, não vai prejudicar em nada, porque a Terra vai continuar lá em cima, flutuando boiando no caso, né, desse mar aí, por causa dessa geleira. Então, galera, eu vou deixar aí para Luana dar continuidade para vocês aí, tá? Agradeço muito, do fundo do meu coração aí, tá fazendo esse vídeo para vocês, tá? Essa ideia maluca, doida até, mas tem um pouco de nexo. Ajuda a pensar aí, ajuda a pegar os erros, né? Ajuda a gente a ver os erros dessa teoria para ver se realmente faz sentido ou se não faz. Pois até agora, até pelos eventos de Apocalipse, pelas coisas que já fez, pelas promessas que Deus fez, né? Que nem eu falei para vocês a questão do céu que se desenrola, né? Com um livro e a promessa que Deus fez a Noé, até agora está batendo. Então vou deixar para a Luana e deixar para vocês os versículos, as coisas aí. Eu agradeço do coração de ter feito esse vídeo para vocês. Então um abraço aí para vocês do amigo Rocha. Até mais, galera. Fui. Muito bem. O Arlindo teve essa ideia, esse pensamento. A questão da bolha também foi muito interessante. O Felipe Siqueira falando, né, da bolhazinha subindo, né, no refrigerante. E é mais ou menos isso. Quando a gente lê aqui, vamos lá no sexto selo, tá bom? Vamos ler o porquê disso. Tem um fundamento, tá? Por que a terra plana, o domo, e embaixo não é que seja esférico perfeitamente, pode ser, não excluímos essa possibilidade que seja realmente uma bolha, tá bom? Externamente, mas é claro que tem aí questão das colunas e tudo mais. Só que a funcionalidade disso tudo é como se fosse uma bolha mesmo dentro do oceano. Então o que acontece? Por que ela vai subir, tá? Versículo 12, lá de Apocalipse 6, ele diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se desenrola, e que se enrola, no caso. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A primeira coisa que acontece nessa cena é um grande tremor de terra. Logo depois ele fala que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E quando ele fala de montes, também indica, tá, a estrutura, as bases, ou seja, as colunas da terra, aquelas colunas que sustentam a terra firme, parada, estacionária. Essas colunas serão abaladas, essas estruturas serão abaladas. Por isso que nós tivemos essa ideia de que quando a gente fala de águas acima do firmamento, muita gente fala: mas se Deus mandou o dilúvio e depois vai abrir o céu, quer dizer, não tem mais água acima do firmamento. Não. Tem água ainda acima do firmamento. Nós estamos, tá, ainda debaixo desse oceano primordial. Por quê? Porque a Bíblia continua falando lá em Pedro, fala que as coisas estão como no princípio da criação, que a terra foi tirada da água e no meio da água subsiste. As águas ainda estão acima do firmamento, tá, gente? Essa ideia de que caiu tudo e não tem mais água acima do firmamento não tem base nas escrituras. Não caiu toda a água. Nós estamos dentro do aquário do Senhor, né? Por que que quando Deus abrirá o firmamento não vai cair a água? Justamente por isso, porque tem esse tremor de terra muito forte, tá? Como nunca houve um grande tremor de terra, toda a terra. Ou seja, essas estruturas serão abaladas. E quando você abala a estrutura, aquilo que segura, aquilo que prende a terra, tá? Nesse oceano, será abalado. Então essa bolha vai subir, né? Como um submarino, como funciona o submarino. E aí, subindo essa bolha, a superfície, olha o que vai acontecer. Na Terra plana, quem já viu aí a pilha eletrolítica, né? A ideia da pilha eletrolítica. Fora a água salina. E essa água salina é um ótimo condutor de energia. E é por isso que toda essa pilha funciona, né? Tem o positivo e o negativo, né? Tem o Sol, a Lua funcionando ali, as estrelas acesos por causa dessa energia do Van Halen, que seria, né, essa energia eletromagnética, tá? E essa água salina é muito importante, é primordial. Por isso que quando a Terra subir para a superfície, o que vai acontecer? Vai tirar da tomada, desligou a pilha, tirou a água salina, subiu à superfície, imediatamente o que acontece no versículo 12? O sol tornou-se negro e a lua ficou vermelha como sangue. Por quê? Porque apagou, gente, a pilha, entendeu? Então o sol vai ficar negro, apaga o sol. A lua descarrega, dá aquela descarregada nela, né, que ela fica vermelha. A gente já viu essa cena muitas vezes, certo? O sol, o eclipse solar, o eclipse lunar, a lua de sangue e tal. Então, isso é literal. Não adianta o pessoal vir aqui falar que não é literal. Não, porque
são eventos que a gente já viu acontecer, mas nesse caso acontecerá tudo ao mesmo tempo, né? Essa cena vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então esse grande terremoto, aí a terra sobe a superfície, subiu a superfície e desligou. A água salina não tem mais. E aí o que acontece? O sol se apaga, a lua se apaga e as estrelas caem sobre a terra. As estrelas caem sobre a terra. Por quê? Porque essa força eletromagnética também contribui para a levitação de todos os astros, certo? Então, caem as estrelas. Caindo as estrelas e... mas é metafórico? Não, porque ele explica ainda como vai acontecer. João diz, caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os figos verdes abalada por um vento forte. Ele ainda faz uma comparação aí, dizendo como essas estrelas vão cair. Vai ser uma cena muito forte, porque figos verdes, certo? Então, é uma cena muito forte. As estrelas caem sobre a terra e logo depois, Deus abre o céu, abre o firmamento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E por isso não vai ter água mais acima, porque senão não ia ser possível essa abertura desse céu, né? Quando abrir o céu, o que nós vamos ver? Vamos ver o trono de Deus. Todos os ricos, os grandes, os poderosos da terra se esconderam dentro das cavernas, embaixo das montanhas. Por quê? Todos os olhos verão o trono de Deus naquele momento. Primeiro, porque estaremos até mais perto, né? E segundo, que o Senhor vai abrir o céu completamente. Nós vamos ver aí agora o novo céu, que é o céu de Deus. Entendeu? Essa é a bolha, tá? Essa cena vai acontecer e praticamente o final de tudo, né? O Senhor vai abrir o firmamento e isso sim é literal. O Senhor vai abrir o firmamento, tá bom? Eu agradeço o Arlindo, eu agradeço todo o pessoal aí que ajudou a gente nessa ideia, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.